Queridos, graça e paz, Pastor Paulo, estamos aqui para trazer mais uma aula das nossas lições, que tem por tema geral Armas da Batalha Espiritual. Já pegue a sua revista para juntos aprendermos a palavra do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida de cada professor, de cada aluno, louvar a Deus pela vida do nosso presidente, apóstolo Rubens Gomes, assim como sua esposa, a Bispa Paula. Louvar a Deus pela vida do nosso irmão Bispo Marcelo Alencar, que é o escritor dessa revista, também o diretor do IBAG, Instituto Bíblico Antônio Gomes, e que Deus também possa abençoar o nosso amigo Bispo Márcio Figueiredo, que é o diretor executivo das nossas revistas e também coordenador das nossas igrejas aqui do estado de São Paulo. Deus abençoe a todos, Deus abençoe cada irmão, a cada amigo que também vai estar assistindo essa aula. Bom, meus irmãos, a lição é a lição de número 4, que tem por tema o escudo da fé. Autor, Bispo Marcelo Alencar, texto base, Efésios capítulo 6, versículo 16, que diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios 6,16. Como sempre, irmãos, digo aqui, estaremos dando subsídio para que você possa complementar esta lição aí na sua igreja, na sua sala de aula. Então não faremos a leitura completa de cada ponto, mas estaremos comentando cada ponto que a revista está abordando aqui. A introdução, ela diz assim: a fé triunfante é o clímax da nossa jornada espiritual. A convicção de que em Cristo a vitória sobre o pecado, a morte e o diabo já foi assegurada. Não é uma fé que nega a existência do mal, mas que proclama a supremacia de Cristo sobre ele. João, em sua primeira epístola, declara: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João, capítulo 5, versículo de número 4. Bom, isso aqui fica evidente que a fé não é uma fé em si mesmo, né? A fé que o apóstolo João está dizendo aqui, a fé que o apóstolo Paulo está ensinando ainda para as igrejas que estão ali na Ásia Menor, é de que a fé não é uma fé em nós mesmos, mas em Jesus Cristo, que é o vencedor, que é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Queridos, um ponto bem interessante é que as peças da armaduras dos soldados, estamos falando dessa armadura em que um soldado romano eles dispunha para as suas guerras, suas batalhas e, de modo geral, eles deviam estar prontos, estar aplicados, empenhados na guerra. Aprendemos que estamos de uma guerra espiritual contra principados, potestades, hostes da maldade. Estamos contra esses adversários. Já aprendemos que os nossos inimigos não são aqueles de carne e sangue, mas são espíritos nas regiões celestes. Bom, quando o escritor, o apóstolo Paulo, ele está escrevendo essa epístola, ele está dizendo sobre a armadura que Deus deixou para a igreja para poder vencer essa guerra e esses adversários. A ferramenta de hoje, a peça que nós estudaremos hoje, é o escudo, que biblicamente, e olhando para essa narrativa de um modo divino e espiritual, o escudo da fé, para os soldados, eles tinham um significado muito grande, eles tinham um porquê muito grande de usá-lo. Então, vamos estudar sobre esta peça que conhecemos como escudo.
Existia na época, irmãos, do primeiro ao terceiro século, vários tipos de escudos. Tinha um escudo que ele era conhecido como áspis. E esse escudo é o comumente que a gente encontra em filmes, figuras, livros, que é aquele escudo de forma circular, redondo, e sempre tem um símbolo, uma insígnia na frente para mostrar para os soldados inimigos o símbolo da nação. Tinha na época das cruzadas o símbolo da fé. Então, basicamente, e quase em todas as histórias por aí vai aparecer este escudo conhecido como áspis, e é um escudo circular. Só que o apóstolo Paulo, no texto de Efésios, capítulo 6, versículo 16, não está falando desse escudo. Ele está falando do escudo que é conhecido como túreos ou tíreos. Esse escudo, ele era de uma forma oblongo. Ele era conhecido como tíreos porque tíreos vem de uma palavra que dá sentido ou que fala possivelmente de uma porta, tá certo? Então, a palavra grega de tíreos é tira, que significa porta. Então, esse escudo, ele não era de uma forma circular, mas de uma forma oblongo. E ele pegava todo o corpo do soldado, e o soldado ficava atrás desse escudo, e o soldado, uma vez atrás desse escudo, estava protegido das setas, dos dardos inflamáveis que os inimigos atiravam contra eles. E esse escudo, como nós já aprendemos, ele era muitas vezes feito de madeira e era revestido por couro de animal que servia para interceptar os dardos, as setas inflamáveis, as flechas inflamáveis que viriam contra eles. Então eles ficavam atrás desse escudo e esse escudo os protegiam. Eles eram um tipo de um soldado específico. Esse escudo era também específico, era usado em certas ocasiões e ele protegia todo o soldado. Então, desde o primeiro e terceiro século, esse escudo ele ganhou notoriedade. E os povos como Gálatas, Ilírios e Trácios começou a usar esse escudo. E esse escudo protegia todo o soldado. E para nós, irmãos, esse escudo nos traz algo impressionante, porque estamos falando da fé. E o escudo para nós, esta proteção para nós, é relativa a algo chamado fé. Esse escudo, esta proteção é relativa à nossa fé. Por isso que iremos estudar essa lição e ela é imprescindível para nós, tem uma importância muito grande, porque, irmãos, sem a fé estamos desprotegidos. Então, o escudo da fé é aquele escudo que pega todo o corpo, que protege todo o corpo. E é para nós o escudo da fé. Ele tem que, irmãos, cobrir-nos. Ele tem que proteger-nos, não parte do corpo, não parte da nossa essência, mas total, plenamente, cabalmente. Ele tem que estar, irmãos, em evidência. Já ouviu falar, irmãos, daquela expressão? Você é o cristão, você é aquela pessoa que se esconde atrás da Bíblia, não no modo pejorativo, estou falando no bom sentido mesmo. Tá? O crente, ele se esconde atrás do escudo. O crente, ele tem que estar a todo momento atrás desse escudo da fé. Enquanto tiver fé, o escudo está funcionando. Aleluia. Então, é sobre o escudo que iremos falar. O crente resiste a tudo através da fé triunfante gerada pela confiança da palavra de Deus. Irmãos, o crente, o salvo, precisa conhecer a palavra, porque ele só vai dispor de ferramentas através do conhecimento da palavra.
John Wesley ele vai dizer, para nós darmos continuidade, a fé é a mão que se apodera da vitória de Cristo e a torna nossa experiência diária. E Romanos capítulo 8, versículo 37, ele vai dizer: em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8, 37. Bom, subtópico de número 1. A fé, o escudo inabalável do cristão. Quando o escritor ele coloca o tema dizendo que a fé é o escudo inabalável, ele está dizendo o escudo forte, o escudo firme, o escudo fixo. É um escudo forte, firme e fixo. É isto que o escritor está passando para nós. É que ele é forte. E ele escreveu dizendo: contra as setas inflamadas do inimigo, a fé é a nossa defesa intransponível. Nada passa. Nada passa. Se o escudo estiver na frente, nada passa. Nada vai transpor. Não tem como. Porque ele é forte, ele é firme, ele é fixo. E vai dizer, irmãos, mais uma vez, dando ênfase de que a nossa luta não é contra os nossos irmãos, não é contra a carne e contra a sangue. Ele vai dizer, Efésios capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É isto que estamos se deparando. E existe níveis de afrontamento. Existe nível de poderes que vai se levantar contra nós, que vão se levantar contra nós. Então ele vai dizer: devemos ter a fé, que é o escudo inabalável, um escudo forte, intransponível, firme e fixo. Nada move ele, nada passa por ele, porque ele é inabalável. Temos a lista dos inimigos, como foi citado em Efésios capítulo 6, versículo de número 12. Nenhum deles é ser humano, nenhum deles são pessoas, são espíritos que estão contra a igreja, contra o servo de Deus, contra a serva de Deus. Por isso temos que ter essa proteção, porque estamos lidando com poderes espirituais. E poderes espirituais, claro que os irmãos já sabem, é maior do que todo o poder humano falando. Não tem poder humano que possa vencer um poder maligno espiritual. Não tem como. Então, é através da fé que iremos vencer. Ele destaca dizendo aí: essa certeza inabalável é o que nos permite resistir às setas inflamadas do maligno. Queridos, o cristão ele vai lidar com tudo. Satanás vai usar pessoas, eu quero frisar novamente, a nossa luta não é contra as pessoas que talvez estão sendo usadas pelo maligno, tá? Mas pessoas serão usadas, isso sem sombra de dúvida. As pessoas vão criar falso testemunho, as pessoas vão xingar a igreja, vai xingar os crentes, vão tacar pedra, vão defamar, vai tentar matar, vai fazer uma série de coisas. Só que a nossa fé, que é inabalável em Deus, ela permite resistir contra tudo isto. O cristão não cai na difamação. O cristão não cai nas palavras lançadas contra eles. O cristão não cai em nenhum testemunho falso que foi levantado. Por quê? Porque ele tem uma fé inabalável que permite resistir. Isso aqui é muito interessante, porque tem muito crente que talvez quer que Deus
pega ele e tira ele do meio do vale, do meio das tempestades, do meio do vendaval, do meio dos falatórios, das murmurações. E muitas das vezes, Deus não vai tirar, Deus vai fazer você resistir. E como que Deus faz você desistir? Através da fé. O cristão que usa o escudo, ele percebe todas as lutas. Não quer dizer que ele não vai ver, não vai passar. Ele vai passar. Ele vai perceber, vai sentir as lutas, vai sentir o sofrimento. Mas através do escudo da fé, ele passa, ele resiste, ele vai estar firme. Nós não somos ingênuos, nós não somos irmãos cegos, vamos dizer espiritualmente falando, nem surdo, nem nada. Nós temos as percepções e às vezes os ataques é tão forte que vai refletir no nosso mundo físico. Eu já falei isso também. E vai tocar na saúde, e vai tocar no físico, vai tocar na família, vai tocar, irmãos. Tocou em Jó. Você conhece muito bem a história. Só que uma coisa é desistir e outra coisa é resistir através da fé. A fé, irmãos, não vai anular a existência das dificuldades, mas nos capacita a enfrentar sem sucumbir, sem cair. Ela nos faz resistir, tá? Eu amo, irmãos, quando Deus vai dizer para Abraão, Gênesis capítulo 15, dizendo: Abraão, não tema. Abraão antes, né, não tinha mudado o seu nome, mas ele vai dizer: Abraão, não tema, eu sou o seu escudo. Aleluia. Porque, irmãos, o texto vai começar assim: e depois destas coisas. E depois dessas coisas, essas coisas são prova, sofrimento. Às vezes você coloca na balança aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus falou. Você fala: Senhor, mas está impossível para mim. E a prova vem, as dificuldades, as perseguições vai vindo. E Abraão ficou, irmãos, ficou balanceado. Ele quase duvidou. Aí o que acontece? Deus aparece para ele e diz: Abraão, depois dessas coisas, Abraão, não tema. Eu sou o teu escudo. É forte, irmão. Isto é forte. Por quê, pastor Paulo? Porque a fé não se alimenta de emoções. A fé se alimenta da palavra. E de qual palavra? Da palavra de Deus. Quando Abraão ouviu aquilo, irmãos, ele se fortaleceu. Deus renovou a sua fé. E ele, irmãos, pôde glorificar o nome do Senhor. Precisamos pautar nossa vida pela palavra de Deus. E nós já sabemos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, irmãos, a fé ela se fortalece, ela alimenta, não emoções, mas a palavra de Deus. Pastor Antônio Gilberto, ele vai dizer: a fé é a mão que toca o invisível e o escudo que resiste ao impossível. Então devemos estar inabaláveis. E como isto, pastor? Através da fé, através da confiança em Deus, através da palavra de Deus. Tá, irmãos? Satanás não vai mover-nos. Satanás não vai tirar-nos. Nós não vamos sair da bênção, porque temos um escudo que está na nossa frente, na frente do nosso casamento, na frente dos nossos filhos, na frente da minha vida sentimental, profissional, social. O escudo serve para tudo, tá, irmão? Ele não atua só em uma área, ele atua em todas as áreas da vida humana. Ponto de número 2. Glória a Deus. A fé ativa, ela conquista terrenos espirituais. A fé ativa conquistando terrenos espirituais. E ele vai escrever: a fé não é passividade, mas a ação ousada que move montanhas. E o escritor diz assim: se o escudo da fé nos defende, a fé ativa nos impulsiona a conquistar. Você observa que Abraão, depois Abraão, juntamente com sua família, não ficou parado, tá? Ele tinha fé, e a fé fazia ele se mover, fazia ele avançar, independente das situações. Não se trata de uma fé estática,
que espera que as coisas aconteçam, mas de uma fé dinâmica que se manifesta em obras e atitudes que glorificam a Deus e avançam o seu reino. Tiago nos adverte dizendo, Tiago capítulo 2, versículo 17, assim também a fé por si só, se não tiver obras, é morta. Devemos ter uma fé ativa. Ela vai fazer a gente ver milagres aonde muitos não estão vendo. Ver possibilidade aonde muitos estão vendo impossibilidades. Quando nós não temos, irmãos, essa fé ativa, não vamos glorificar o nome de Deus. O que vai acontecer? Vamos murmurar, vamos cometer erros contra Deus, vamos pecar contra Deus, porque não temos fé para ver milagre, e aí vamos culpar Deus pela falta de fé. Lê a Bíblia, vai orar, irmão, e vai orar: Senhor, ajude a minha fé, acrescenta a minha fé. Porque, irmão, se você tem fé, mas fica parado, se você tem fé, não profetiza a bênção, não declara a vitória, irmão, sua fé é morta. Ela continuando diz assim: a fé de Davi não era apenas uma crença, era uma convicção que o impulsionou à ação. Tá? Irmãos, a fé, ela desperta-nos. E outra, a fé, ela tem convicção, a fé, ela tem uma certeza absoluta. A pessoa que tem a fé, ela tem essas características. Davi, como por exemplo, saiu contra urso e contra leão e depois contra Golias. Por que ele fez isso? Porque ele tinha certeza de que não perderia a batalha. Ele tinha certeza que não fracassaria. Você consegue compreender isso aqui? O crente, irmãos, que tem uma fé ativa, ele avança. Por quê, irmão? Por que, pastor? Eu não tenho medo do terreno inóspito. Eu não tenho medo do terreno dificultoso. Não importa. Por quê? Você não importa, meu querido irmão, porque eu tenho uma fé ativa. Pela fé, pela confiança, pela credibilidade que eu tenho no meu Deus, esse caminho não me para, não. Esse caminho difícil, a situação difícil, o vale difícil, a tempestade difícil não vai me fazer ficar parado no lugar. Não vai me fazer eu inútil. Irmão, eu vou ler daqui a pouco uma frase que é uma frase que faz muito sentido. Ele vai dizer, o escritor, continuando aqui na questão da fé ativa, conquistando terrenos espirituais, ele vai dizer: a oração é o meio pelo qual a fé se torna uma força poderosa no mundo espiritual. Olha, irmãos, eu vou dizer, perguntaram uma certa feita para uma rainha, dizendo: do que a senhora tem mais medo? Ela vai dizer: olha, não tenho medo dos maiores exércitos do mundo, não tenho medo da nação que tem mais bomba atômica, que tem mais tanque de guerra, eu não tenho medo. Agora, eu tenho medo de um homem conhecido como John Knox de joelho. Olha só, irmão, eu não tenho medo de bombas atômicas, de aviões de nações poderosas ou do maior exército do mundo. Eu tenho medo de um homem de joelhos. Eita, isso é forte. Irmão, Satanás conhece alguém que tem fé. Satanás conhece. E quando o crente, irmão, ele tem fé, quando o crente ele tem esse caminho até Deus através da oração, pela confiança que tem em Deus, irmão, você vai ver ele diante de uma guerra, diante de uma tribulação quieto. Mas você vai ver ele depois falando com Deus de joelhos. Aí sai de baixo. Sai da frente, irmão, porque se o crente que confia em Deus, que tem fé em Deus, ele levar para Deus a situação, a coisa vai estreitar na terra. Vai estreitar na terra. Não fica na frente de um irmão, de uma irmã que tem contato com Deus e que tem uma fé ativa. Não fica não. Não fica não, irmãos, porque esse crente ele vai vencer. Não é pelo grito, não é pelas baixarias na frente da porta da igreja, não é, irmãos, por
crentes aí que sai irmãos rolando com o irmão aí na rua, com briga, com um monte de coisa arada. Não, irmão. Ele vence através da oração. Ele vai vencer através da fé. Olha, William Barclay, ele vai dizer a frase que eu mencionei agora há pouco. Ele vai dizer: a fé que não age é como um escudo pendurado na parede. Bonito, mas inútil. Aleluia. Eita, irmão, é forte. O crente que tem fé, mas não é ativa, é uma cabeça de cervo pendurado na parede. É um escudo pendurado na parede. Bonito, chama atenção, mas é inútil. Não tem vida. Tá certo? Orlando Boyer vai dizer, irmãos, Orlando Boyer é aquele escritor que escreveu o livro Heróis da Fé. Se você nunca leu esse livro, leia. Temos também uma indicação sobre o livro Os Mártires do Coliseu. Vai ler esses dois livros para você ver o que é fé. Aí Orlando, ele vai dizer assim: a fé é o combustível que faz o poder de Deus se manifestar. Irmão, o poder de Deus, ele é terrível. Ele é, irmãos, tem situações que o poder de Deus é assombroso. O poder de Deus é assombroso, tem hora. É tenebroso, é poderoso demais, é poder demais. Então agora imagine, irmãos, o crente movendo o céu através da fé. Lê lá, irmãos, Hebreus capítulo 11, para você ver o que uma pessoa de fé pode fazer. Lê esse livro aqui, Os Heróis da Fé, para você ver o que uma pessoa que tem fé pode fazer. A sua fé vai ser acrescentada. Ponto de número 3. A fé triunfante, vivendo em vitória constante. Ele vai escrever dizendo assim: a fé é a certeza da vitória que já nos foi garantida em Cristo. Queridos, entenda muito bem, eu não quero aqui falar para os irmãos que você vai vencer isso, que você vai vencer aquilo fisicamente falando. Eu irmãos, tenho total certeza de que se Deus quiser, você vence qualquer situação aqui na terra, sobre a terra. Fisicamente falando, tá? Na parte do corpo, uma cura, irmãos, na parte judicial, algo que está na justiça, psicologicamente falando. Irmãos, eu sei que Deus pode fazer, se Ele quiser, tá? Mas quando nós falamos que a fé ela é triunfante, que vivemos em vitória constante, já está ligado isto aqui ao sacrifício de Cristo na cruz, o qual na cruz ele venceu Satanás para sempre. Tá? Aí ele vai, olha só, o escritor ele vai dizer: a fé triunfante é o clímax da nossa jornada espiritual. A convicção de que em Cristo a vitória sobre o pecado, a morte e o diabo já foi assegurada. Tá, irmão? Aqui, na vitória de Cristo sobre o pecado, na morte e o diabo, né? O pecado, a morte e o diabo já foi assegurada. Deus já deixou, irmãos, a certeza de que se nós estivermos ligados a Ele, tivermos o escudo da fé, irmãos, nós já somos vencedores, porém em Cristo. Em Cristo Jesus. O primeiro motivo que nos faz ter fé triunfante é a vitória de Cristo na cruz. Tá? Nós nunca poderíamos ter vencido isto aqui. Nós nunca poderíamos ter vencido o pecado. Nunca poderíamos ter vencido a morte. Nunca poderíamos ter vencido o diabo. Mas Cristo já fez. Tá? Nós já somos triunfantes nisso aqui. As outras coisas, importa. As outras coisas têm que estar no mesmo nível desta vitória aqui? É claro que não. Mas o crente que ora, o crente que tem fé, irmão, claro que vai viver milagres também, tá? É claro, eu conheço, já vivi vários milagres,
várias experiências de Cristo fazendo. Através da fé, irmão. Ele vai fazer. Já curou câncer, já curou AIDS, já abriu porta de emprego, já levantou um mendigo da sarjeta, tá? Já deu família para ele. Conheço muitas histórias, tá? Testemunhos. Conheço, irmãos, narrativas que contam a história de pessoas que pela fé venceu, mas que morreram. Aí você fala, pô, mas morreu. Irmão, se a vitória que você pensa em ter é só vencer e viver nessa vida, irmãos, isso aí é uma vitória fraca. Tá? Eles não estavam pensando, irmãos, em apenas uma vitória aqui, humana, física, mas a vitória sobre a morte. E a morte, nós sabemos, a separação eterna de Cristo. Eles estão falando de uma vitória sobre o pecado, venceram o pecado, venceram um sistema contraditório. Tá? Entregaram as suas vidas. Morreu, irmão. Eles venceram. O apóstolo Paulo ele vai dizer, já irmãos, pouco tempo antes da sua morte, ele vai dizer, combati o bom combate. Aleluia. Terminei a carreira, guardei a fé. Olha só o que ele vai dizer no último momento de existência na face da terra. Guardei a fé. Agora, o que eu vou passar aqui, daqui está tranquilo para mim. Mas daqui a pouco, da mão do justo juiz, eu receberei a coroa da vida. Irmão, para que vitória maior que esta? Tá? Deus vai te fazer vencer sim sobre o mal, a tempestade e os vales da vida. Agora, e sobre isso aqui? E sobre o pecado? E sobre a morte? E sobre o diabo? Tá? É isso. Tá, irmão? Então, continuando diz assim, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Mais uma vez, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João capítulo 5, versos 4. E o escritor ele continua dizendo, irmãos, na revista, continua dizendo, viver em fé triunfante significa apropriar-se das vitórias em todas as áreas da vida. Como acabei de falar, significa não se deixar intimidar pela circunstância, mas declarar a palavra de Deus sobre elas. A fé triunfante não é uma licença para a inatividade, mas um incentivo para a ação resoluta. A fé não vai fazer você dormir o dia inteiro, ficar parado o dia inteiro. Não. Ela funciona através da nossa ação. Não é através da inatividade. Não oro, não leio a Bíblia, não me consagro, não jejuo, não faço nada. Irmão, que fé é essa? Nem fé você tem. A fé não trabalha na inatividade de um cristão. Eu posso falar isso porque a Bíblia apresenta vários fatores e narrativas de que todos que venceram não ficou dormindo no meio da prova. Não ficou dormindo no meio da perseguição. Não. O que eles fizeram, pastor Paulo? Olha só, vou dar apenas alguns dados para vocês. Anota aí para você falar na sala de aula. Paulo e Silas, quando depois de chicoteados, depois de apanhar em praça pública, é preso. Estava cheio de vergonhas, agora está com prisões nos pés e nas mãos. E o que eles vão fazer? Orar e cantar. Daqui a pouco a prisão se abala, tudo vai tremer. E daqui a pouco, irmãos, ganham uma família para Cristo. Pedro na prisão, a história vai dizer que ele na prisão, mas a igreja na casa de Maria, mãe de João Marcos, estava orando incessantemente para Pedro. Daqui a pouco o anjo vai. O anjo passa pelos guardas, abre as portas, fala, levanta, Pedro. Coloca a sandália, cinge os teus lombos e joga a capa. Tem muitos aí que diz que Deus se preocupou com ele porque estava frio à noite. Falou, não se esquece da capa, porque está frio lá fora. Mas isso são pensamentos de pessoas. Mas o anjo foi para livrar Pedro na prisão, porque
alguém orava. A prisão se abalou, porque Paulo e Silas estavam orando e cantando. E você está fazendo o quê? Qual é a tua atitude, a sua ação mediante a prova? Ter fé não é inatividade. Ter fé não é, irmãos, ficar parado esperando cair do céu a bênção. Não vai cair. Satanás não vai sair. A prova não vai acabar se você não tomar uma atitude, se nós não tomarmos uma ação. E alguém já dizia, toda ação gera uma reação. Você ora aqui, Deus responde lá. Agora, você não ora, você não jejua, você não se consagra, você não faz nada. Aí como é que você quer, irmãos, ter uma fé ativa? Como que você quer ter uma fé triunfante? Não, você não vai vencer nada desse jeito. Olha só o que vai dizer Charles Spurgeon. Ele vai dizer, a fé que descansa em Cristo jamais será derrotada. Mas o descanso de Charles Spurgeon não é, irmãos, dormir, ficar numa rede, bebendo Coca-Cola ou tomando açaí. Não, irmãos, a fé que ele fala que descansa é aquela fé, irmão, depois de você ter orado, jejuado, falado com Deus, aí você descansa. Irineu de Lyon, ele vai afirmar dizendo, a fé é a vitória que vence o mundo, porque nos faz participar da vitória de Cristo. A minha pergunta é, quando Cristo perdeu uma guerra? Quando que Jesus perdeu uma batalha? Me responde aí nos comentários, tá? Agora, irmãos, olha que dado impressionante. Isso aqui você vai lendo a Bíblia, você fica maravilhado. Mas olha que dado impressionante. Coloca como acréscimo para a sua lição na sua igreja, para esse grupo de irmãos que está aprendendo a palavra de Deus. Você sabia que esse escudo que o apóstolo Paulo está falando, que Deus dispôs para a igreja, ele é um escudo vivo? É um escudo que se move? É um escudo inteligente? Você sabia disso? Quando eu disse lá atrás que o escudo, através do escritor da revista, é um escudo inabalável, é um escudo que não se rompe, é um escudo que não cai, é um escudo firme e fixo na questão de não cair, mas é um escudo vivo, é um escudo que se move, é um escudo que tem vida. Já parou para pensar nisso? Mais uma vez eu quero dar o dado de Gênesis capítulo 15, versículo de número 1. Deus dizendo para Abraão, depois destas coisas a palavra do Senhor veio a Abraão em uma visão, dizendo, não temas, Abraão, eu sou o seu escudo. Quem é o escudo de Abraão? Deus. Não é um escudo morto, imóvel e fraco. Olha o nosso escudo. Deus dizendo para Abraão, não temas, é o que ele diz para você, não temas, eu sou o seu escudo. Aleluia. O nosso escudo é Deus. Enquanto tivermos fé, quem estará na nossa frente é o próprio Deus. Esse escudo tem nome, e esse escudo se chama o Deus dos exércitos, o Senhor poderoso nas batalhas. Ele é, irmãos, o nosso escudo. Esse escudo, que é o próprio Deus, ele vai ser mencionado também pelo salmista no Salmo 56, versículo de número 11, que diz, neste Deus deposito toda a minha fé, e nada eu temerei. É forte, irmão. E para finalizar, o escritor ele vai dizer assim, que possamos dia após dia, fortalecer nosso escudo, ativar nossa fé e viver na certeza inabalável da vitória que já nos foi concedida em Jesus Cristo. Romanos 8,37. Em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Mais uma vez, para os irmãos deixar gravado.
O nosso escudo é o próprio Deus. A nossa fé, a fé que falamos, que pregamos, é a confiança em Deus, a credibilidade em Deus, ao ponto de nós deixarmos os nossos desejos, de nós deixarmos as nossas vontades, os nossos quereres de lado e confiar somente em Deus. Até dizermos para Ele: Senhor, eu quero estar no centro, na palma da sua mão. Eu quero estar no centro da sua mão. E que a sua vontade, o seu desejo prevaleça sobre a minha vida. Irmãos, não tem pessoa melhor. Estou falando pessoa porque ele tem personalidades. Eu estou dizendo, não tem pessoa melhor em quem você confiar. A sua vida, seu casamento, seus filhos, o seu ministério, a igreja onde você pastoreia, do que nesse Deus que é o nosso escudo. Tá? Um forte abraço. Que esse estudo venha servir para que você aplique na sua igreja a respeito deste escudo, que é forte, firme, intransponível, poderoso e que é o nosso Deus. Um forte abraço e até a próxima lição.